Senhor, no silêncio desta prece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero sempre olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, prudente. Quero ver, além das aparências, teus filhos como tu mesmo os vês, e assim, Senhor, ver somente o bem em cada um deles. Fecha meus ouvidos a todas as calúnias. Guarda minha língua de todas as maldades, para que só de bênção se encham minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre que todos aqueles que se aproximem de mim sintam tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decorrer dos dias eu te revele a todos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e bendito nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Olá, tudo bem? Como vocês estão? Espero que esse nosso vídeo de hoje encontre cada um em paz, em harmonia e que essa harmonia perdure por todo o tempo possível e que nos ajude a caminhar e a encontrar uma estrada adequada para cada um no seu caminho evolutivo. Hoje nós vamos fazer a nossa conversa habitual de toda quinta-feira, nossa conversa sobre o Evangelho, que é uma tradição já na nossa casa espírita, o grupo espírita Ceareiros da Boa Vontade, que sempre feito de forma presencial na nossa casa espírita, mas em função de toda a situação que nós atravessamos, ela está sendo feita via internet. Que a gente possa então obter o máximo de proveito possível. Hoje nós vamos falar sobre os pobres de espírito. Esse capítulo do Evangelho que está lá no Sermão do Monte e fala sobre as bem-aventuranças. Jesus lá no capítulo 5, no versículo 3, ele vai dizer assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino de Deus, ou dos céus. Jesus não está falando aqui especificamente da questão material, ele não está falando sobre dinheiro aqui, ele está falando sobre questões muito mais profundas, muito mais ligadas a qualidades morais do que, evidentemente, na questão material. E também não está falando do reino de Deus, o reino dos céus, como um lugar a ser encontrado, mas sim um espaço coletivo, um espaço mental de construção e de evolução. Então, quando ele fala pobre de espírito, ele não está falando também sobre falta de inteligência, mas está dizendo que felizes são aqueles que são humildes, aquelas pessoas que, evidentemente, têm no seu coração a humildade como semente sendo cultivada em todos os dias. E é bastante comum que a gente confunda isso, falar em pobre de espírito, dizendo que a gente está falando sobre pobre no sentido literal, pobre no sentido financeiro. E aí na resposta da questão 366 do Livro dos Espíritos, um dos trechinhos lá ele vai dizer assim, os espíritos vão dizer assim:
Muitas vezes o homem se queixa de não compreender certas coisas. E, no entanto, é curioso ver-se como multiplica as dificuldades quando tem ao seu alcance uma explicação muito simples e natural. Isso é uma questão nossa mesmo. Toda vez que a gente encontra uma resposta que é muito simples, a gente fala, não, não pode ser. Não está certo isso. Está muito simples, está muito fácil. Então a gente tem essa dimensão de que as coisas simples, elas são, elas não estão corretas, não é possível. Se a gente compreendeu, não está certo. Mas é isso, de fato, que Jesus quer nos mostrar, que as coisas simples são, na verdade, os caminhos, né? E Jesus nos propõe caminhos simples para que a gente possa evoluir. Então, a gente está inserido em um modelo, num ambiente em que, se houver humildade, um senso coletivo bem apurado, todos os seres vão viver em harmonia. Todo o ambiente vai ser harmônico. É isso que Jesus está falando para a gente, que o simples é o caminho, é o comum, é aquilo que a gente deve buscar. E que a gente não deve ver o outro como um adversário, mas no mundo existe espaço para todo mundo. E tudo aquilo que a gente compartilha, tudo aquilo que a gente faz de bom e de bem para o outro, vai retornar para a gente. É uma lei muito, muito forte, né? Essa lei da atração. Toda vez que a gente faz uma coisa de bom, toda vez que a gente traz para junto da gente uma coisa boa e carrega para o outro, isso vai voltar de maneira forte e bastante firme. A gente pode dizer que isso seria a economia da caridade, né? Se a gente, um termo tão usado hoje em dia, né? Economia, essa seria a economia da caridade. E a caridade nada mais é que a forma dinâmica do amor de Deus, que está disposta e disponível para cada um de nós, para todo mundo, né? Esse amor que conecta a todos nós de maneira integral. Quando eu dou um passo em direção às pessoas, como a gente já disse, e dessas pessoas que nos cercam, e a gente faz alguma coisa de bom, automaticamente a gente está emanando energias poderosas do universo, está entrando em contato com energias fantásticas e que vão retornar para a gente, né? Você pode fazer isso, pode fazer um teste, faça acorde um dia e tente só fazer coisas boas, tente só emanar bons pensamentos, a despeito de todos os desafios que você teve naquele dia ou tem naquele dia, tente olhar o lado bom das coisas, se concentrar nas coisas boas. Desculpe. E aí vocês certamente vão perceber que no final do dia vocês tiveram uma postura diferente e aquele dia foi melhor. Não é que as coisas vão ser fáceis, ao contrário, é que com a forma que a gente lidar com as situações, a gente vai ter uma resposta melhor. Nem sempre as coisas vão ser do jeito que a gente quer, né? Ser pobre de espírito é entender um pouco isso, entender bastante isso, na verdade. Muitas vezes a gente espera que a vontade de Deus se enquadre na nossa vontade, quase como se Deus fosse um garçom, uma bandeja ali, e fala, toma, você pediu isso, está à sua disposição. E de forma alguma isso acontece. Isso só existe, essa vontade só existe porque a gente ainda é muito infantil, né? Então, a nossa vontade, ela precisa se enquadrar na vontade de Deus, não o contrário. É como se a gente fosse uma criança, sabe? Lembra a criança quando está na véspera da prova, ela não quer saber de estudar, ela quer jogar videogame, ela quer brincar, ela quer estar lá fazendo as coisas que dão prazer a ela. Mas a gente, como familiar, o pai ou a mãe, como responsáveis, eles entendem que aquilo não é o natural. Então eles precisam acabar com essa diversão, eles precisam cortar, botar um limite. Para a criança, isso vai ser uma coisa muito, naquele momento, né? Vai ser uma coisa muito ruim. Poxa, vocês estão acabando com a minha diversão, estão acabando com a minha brincadeira,
mas você sabe, você pai, você mãe, sabe que aquilo é feito por um bem maior, que a criança precisa muito mais estudar do que brincar. A criança precisa de tudo, mas tudo precisa ser regulado, né? O horário da brincadeira, o horário da diversão, o horário de estudar, o horário de se comprometer com as tarefas que são essenciais. Então, neste momento, que a criança quer diversão, a gente vai ter que dar aquilo que é necessário para a criança, que é cortar um pouco da diversão. Deus também. A todo momento, Deus traz para a gente aquilo que é necessário, não aquilo que muitas vezes a gente quer. Então, se a gente conseguir alinhar essa vontade nossa com a vontade de Deus, tanto melhor. Mas se não, tentar esperar e ter fé que aquilo que acontece conosco é sempre aquilo que é o bom. A gente pode também usar como exemplo, para ilustrar essa situação que eu estou falando agora, essa situação que o nosso planeta atravessa, né, em relação ao Covid-19. Todos nós, acredito que temos a intenção de acordar ou então fechar os olhos e, ao abrir os olhos, que toda essa situação tenha passado, que tudo tenha se resolvido, que as pessoas já estejam em harmonia novamente, que o planeta esteja tranquilo e livre dessa pandemia. Só que, ao longo de todos esses anos, a gente não se preocupou com situações como essas, como a gente enfrentaria isso. Portanto, a gente nunca cobrou os nossos governantes e nunca buscou saber que nós não temos leitos hospitalares de UTI na quantidade adequada, que a gente não tem um sistema de saúde que tem sido cuidado com carinho por parte dos nossos gestores, independente de partido, independente de qualquer pessoa, nós não temos políticos que têm se comportado de maneira eficiente ao longo desses anos. E nós não os cobramos. Quando chega nas eleições, a gente sempre reelege pessoas que são sempre do meio político, são sempre pessoas que estão na política há mais de 20 anos, 20, 30 anos, e que nunca fizeram um trabalho eficiente, e a gente está sempre colocando essas pessoas. Enfim, nós não cobramos as nossas autoridades da forma como deveríamos. Eu percebo que a gente fica muito mais triste quando a nossa seleção de futebol perde do que quando a gente percebe que os nossos irmãos estão morrendo há muitos anos estão morrendo em portas de hospitais, em leitos que não têm condição de recebê-los, não é? Então, tudo isso, toda essa situação, ela só é um retrato daquilo que a gente não fez. E se a gente for analisar, o planeta todo ele tem essa característica, né? Porque muitos lugares estão atravessando exatamente o mesmo desafio. Então, na falta de vigilância, por exemplo, como os nossos impostos estão sendo encaminhados, se está sendo bem ou mal empregados. Então, todos essas situações de aprendizagem, a gente pode entender melhor como, por exemplo, quais são as nossas autoridades, as nossas prioridades, o que nós temos como prioridade no nosso dia a dia. Se uma única pessoa não está bem, como todo o resto pode estar bem? Ou seja, é inverídico, não existe a possibilidade de nós estarmos vivendo num planeta bom, sendo que existe uma pessoa, um dos nossos irmãos, que está sofrendo algum tipo de adversidade. Não é assim na nossa família? Se tem alguém muito querido da gente que está passando por um problema grave, a gente pode estar vivendo uma situação financeira fantástica, pode estar no seu momento melhor da carreira, um relacionamento amoroso, mas se alguém muito querido da família atravessa uma situação desafiadora, a gente notavelmente também vai estar ruim. E é isso que Jesus quer dizer para a gente em relação à pobreza de espírito. A gente se compreender como irmãos,
compreender como pessoas que estão no mesmo barco, não é? Então, disso a gente pode entender que a vida vale bem mais que o dinheiro. O próprio Jesus fala, né? Se Deus, que é bom, sabe dar coisas boas para os seus filhos, né? Se nós que somos maus sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, imagina Deus que é bom, se não vai dar coisas boas para a gente. Então, no fundo, a gente percebe também que tem muito dinheiro no mundo e muito mal distribuído, distribuído de forma equivocada. Só andar pelas periferias da cidade, só andar pelos lugares em que as pessoas estão amontoadas nas comunidades, e a gente vai perceber que existe um descaso muito grande de nossa parte, sobretudo, e sobretudo da parte das nossas autoridades, que deveriam velar e zelar por essas pessoas. E aí um detalhe que é muito mais impactante e que talvez a gente não tenha se tocado ainda. Pertinho da gente, menos de 1 quilômetro, se você andar, você vai perceber que tem muita gente passando fome ou vivendo em situação de rua. Ah, mas eu moro num lugar de rico. Você pode falar assim, eu moro num lugar que tem muita gente rica, né? É impossível ter gente passando fome aqui. Pode ter certeza que alguém que está prestando serviço para você ou que está numa situação mais delicada está passando por uma situação de fome ou comendo menos do que deveria, né? Ou mesmo catando, coletando reciclável ou outros lixos na sua caixa de coleta. Isso são questões para a gente refletir, para a gente tentar entender um pouquinho mais o que é pobreza de espírito, não é? Porque ter dinheiro não nos garante ser pobre de espírito. Você pode ter dinheiro, sim, e ser pobre de espírito, mas o próprio Jesus adverte, né? Que para quem é rico é muito mais difícil lidar com essa questão de ter dinheiro e, e caminhar de forma adequada para a sua evolução. Não que seja impossível, mas é bem difícil. Então, um dos grandes desafios, aliás, como em tudo que Jesus propõe, é ser pobre de espírito. É um grande desafio. Mas não porque exige ações grandiosas ou feitos notáveis. Não, não é por isso. Na verdade, a pobreza de espírito é uma forma de ser valorizando a humildade e a simplicidade nas situações cotidianas. É se importar de verdade com aquilo que necessita, aquilo que merece a nossa atenção. Ser pobre de espírito é esquecer o luxo e os grandes sonhos de riqueza e suntuosidade que as grandes empresas nos vendem e procurar mais naqueles que são necessitados a razão de a gente estar aqui e a gente, encontrando essa razão, entregar um pouco daquilo que é nosso, dos nossos esforços, a fim de que neste movimento nós possamos fazer melhor a vida dessas pessoas que estão marginalizadas e não aparecem de forma digna nas redes sociais e na TV, né? É quase como se a gente colocasse essas pessoas para a gente ver que tem ou para abominar, falar graças a Deus que eu não sou assim. E a gente não deve pensar dessa forma. A gente deve entender, como a gente já falou antes, que são nossos irmãos, são pessoas que estão caminhando com a gente. É responsabilidade nossa trazer um pouco um pouco mais de conforto para essas pessoas. E pensando bem, tudo que a gente percebe nessas diversas formas de empregar o dinheiro que a gente vê, é que tem muita gente que poderia ajudar. Se não com dinheiro, com trabalho e com doação de um pouquinho do seu tempo. Essa pobreza de espírito que Jesus chama, essa é a pobreza real, essa pobreza de espírito em nós, de forma sistemática, ouvir o grito dos excluídos, nos colocarmos em frente dessas pessoas e atentarmos para o que de fato importa. E assim a gente vai encher a nossa vida de significado.
Muita gente chega à conclusão de que tem bastante dinheiro, de que está numa situação bastante confortável, mas é dominado por um vazio existencial enorme. Muitas biografias de artistas, por exemplo, vocês vão perceber que pessoas alcançam sucesso, têm dinheiro, têm tudo que a pessoa pode sonhar, mas se sentem vazios, se sentem dominados por uma tristeza que não tem nome. Um pouco é isso, porque a gente passa a vida toda, muitas vezes, buscando aquilo que não vai nos acrescentar em nada, aprendizado, não vai acrescentar em nada, bem, não vai trazer pra gente bem algum. E a gente fica sempre buscando essa, essa tríade, né? Poder, dinheiro e satisfação. Não que a gente não possa buscar satisfação, mas se você busca satisfação no dinheiro e na riqueza e no poder, você não vai efetivamente chegar a lugar algum. Então, viver a pobreza de espírito é uma forma de cada um permanecer se redescobrindo, né, diante daquilo que realmente importa, aquilo que você pretende carregar consigo. Né? E aí a gente escolhe, eu pretendo carregar aquilo que eu vou levar, ou eu vou me encher de coisas que vai chegar na hora da minha passagem, eu vou ter que deixar para cá. Eu vi essa semana uma charge muito bonitinha em que o cara estava às portas de desencarnar, e aí quando ele desencarnava, o corpo dele ficava, e aí tudo que ele conquistou, todo o dinheiro que ele tinha, as propriedades, o carro estava, né, tava para trás e ele não conseguia levar. E era uma pessoa vazia. Que a gente não seja assim, que a gente consiga entender um pouquinho essa dinâmica da vida e passo a passo compreender aquilo que de fato importa. E a gente possa se dar conta de que Jesus nunca disse que estaria no dinheiro ou nos bens materiais. Se a gente quer de fato seguir com Jesus, se a gente quer de fato seguir um caminho ou com qualquer outro mentor importante, seja o Buda, seja Shiva ou quem quer que seja, eles nunca disseram que o dinheiro seria a nossa salvação ou que estariam nesses metais. Não. Sempre invocam que a gente precisa se conhecer, se autoconhecer, que a gente precisa se doar e precisa fazer algo de bom para nossa comunidade. Assim a gente vai encontrar essas pessoas, assim a gente vai encontrar Jesus. O próprio Jesus, ele deixa bem claro, né, que quando a gente chegar, né, para ele, ele vai dizer assim: eu não os conheço, pois tive fome e não me deste de comer, estive nu e não me vestiste, fui detento e não fostes me visitar, fui estrangeiro e não me acolhestes, né? E para aqueles que Jesus disser: vinde a mim, vós benditos de meu Pai, mas Senhor, mas quando que eu vi você nu e te dei a roupa para vestir? Quando que você esteve faminto e eu te dei comida? Quando que você foi estrangeiro e eu te acolhi? Aí Jesus vai dizer assim, está no Evangelho, ele vai dizer assim: todas as vezes que vocês fizeram isso a um dos pequenos do meu Pai, foi a mim que vocês fizeram. Olha que bonito isso. Então, não adianta a gente procurar Jesus se a gente não encontrar o próximo que está do nosso lado, que está de repente fazendo serviço para a gente, que está de repente fuçando o lixo nas nossas casas. Então, quando a gente ouve dizer que não dá mais para voltar ao normal, e a gente tem ouvido bastante isso durante essa pandemia, é uma forma bastante efetiva da gente entender que a forma como a gente estava conduzindo a vida não serve. Essa economia matadora, essa economia excludente que pretere o pobre e aquele que está na margem da sociedade, colocando-os nas periferias, nas favelas, esse tipo de economia não serve mais. Esse tipo de forma de vida não existe, não pode existir mais. Então o mundo está mudando e a gente precisa estar dentro dessa mudança. A gente precisa ser essa mudança. A gente não pode começar com atos muito grandes, mas a gente pode com certeza fazer coisas pequenas.
compartilhar aquilo que a gente tem, que está sobrando com a gente. Se não é dinheiro, se não é alimento, que seja a palavra de conforto, que seja a nossa doação pessoal. Então, é um pouco disso que eu queria falar com vocês hoje, é um pouco disso que é a minha reflexão, e eu espero que essas palavras possam frutificar no meu coração também, e que a gente possa ser um pouquinho melhor cada dia que a gente tiver à disposição para vivenciar essa caminhada que estamos fazendo. Eu agradeço demais a atenção de vocês, agradeço a paciência, peço perdão por alguma coisa que eu tenha falado de forma equivocada, que a gente possa se encontrar em breve. Fiquem com Deus, até mais, obrigado. Vamos neste momento pedindo para que você coloque ao seu lado um copo de água ou uma garrafa com água, para que possamos fazer a fluidificação e ser aplicado o passe. Vamos então fechando os nossos olhos, nos sentando confortavelmente, elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus, nos envolvendo com o teu amor e com tua luz. E pedimos, Senhor, por todos estes nossos irmãos, e vibremos muita paz, muito amor e bastante equilíbrio. Pedindo ainda pela saúde dos nossos irmãos, pela recomposição de células e órgãos afetados do seu corpo físico, a começar pela cabeça, tórax, abdômen e membros. E que os nossos irmãos possam distribuir em seu lar um pouquinho desta paz, deste amor e deste equilíbrio. Graças a Deus e graças a Jesus. É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar, como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo, pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha,
chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração, é buscar a paz, não olhar pra trás. Com amor, se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo, pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira